Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Introdução. Parte 2, páginas 11 a 13. Quando escrevi este livro, a pergunta que continuava rondando minha mente era a seguinte: como pode um ser humano escrever bem sobre o assunto sagrado que é o Espírito Santo de Deus? Não há nenhum tema que me intimide mais, ainda que eu não consiga pensar em nada mais essencial para a Igreja de Deus em qualquer lugar do mundo, e especialmente no Ocidente, onde parece que o Espírito Santo simplesmente desapareceu de muitas igrejas. Estou escrevendo, sem dúvida, de um contexto ocidental, e sei que o corpo de Cristo é vibrante, continua crescendo, o Espírito Santo atua em continentes como a África, a América do Sul e a Ásia. Também sei que Deus opera de maneira singular nos mais diversos lugares e nas mais diferentes épocas. Penso que isso explica parte da diferença entre um lugar e outro. No entanto, também acredito que o Espírito está atuando de maneira mais evidente em lugares onde as pessoas anseiam por ele, apresentam-se humildemente diante dele e não se deixam distrair com a sedução da riqueza e dos confortos, como acontece conosco, os norte-americanos. A luz da Igreja dos Estados Unidos está trêmula, quase se apagando. Já se rendeu demais aos reinos e valores deste mundo. Enquanto a maioria das pessoas percebe que há um problema, poucas fazem alguma coisa a respeito, e, das que fazem, muitas optam pelas soluções erradas. Em vez de falar de uma maneira relevante e profunda a cultura atual, temos capitulado e, em muitos casos, demonstrado pouca ou nenhuma diferença em relação ao mundo. Não tenho certeza se é um chamado ou o mero senso de urgência que me leva a escrever este livro. Talvez ambos. O fato é que não tenho o direito de escrevê-lo, mas acredito que se trata de uma obra que precisava ser escrita, por isso fiz, confiando que Deus a usará para a sua glória. O Espírito Santo é um elemento absolutamente vital para a nossa atual situação. É claro que ele é sempre vital, mas talvez de maneira ainda mais especial hoje em dia. Afinal de contas, se o Espírito Santo age, nada pode impedi-lo. Se ele não age, não conseguiremos produzir frutos genuínos, não importa quanto esforço façamos ou quanto dinheiro gastemos. A Igreja se torna irrelevante quando ela não passa de uma simples criação humana. Não temos condições de ser tudo o que fomos criados para ser quando tudo em nossa vida e em nossas igrejas se explica sem a obra e a presença do Espírito de Deus. Talvez o que nos falte não seja teologia, e sim integridade teológica. Muitas pessoas possuem conhecimento, mas não têm a coragem de admitir a discrepância que existe entre as coisas que sabemos e nossa forma de viver. Centenas de obras teologicamente bem fundamentadas já foram escritas a respeito da doutrina do Espírito Santo, sobre a doutrina da Trindade e assim por diante. Este livro não pretende ser uma delas. Óbvias, negligenciadas e cruciais são os adjetivos que eu usaria para descrever as verdades que apresentarei. Nos capítulos a seguir, falarei a respeito do conhecimento fundamental que a maioria das pessoas possui a respeito do Espírito Santo. Analisaremos alguns trechos-chave das Escrituras que se referem ao Espírito Santo em busca dos conceitos equivocados, dos abusos que cometemos e até dos temores que temos em relação a ele. Se empreendermos essa jornada de modo honesto, tenho a esperança de que poderemos ir além de nossa atual compreensão do Espírito Santo, de que daremos início a uma comunhão mais aberta, vivendo com ele uma experiência a cada dia, ou mesmo a cada momento, de que entraremos em sintonia com ele muito mais em função das coisas que está fazendo agora do que das que ele fez há meses ou anos. Seremos lembrados da força e da sabedoria que o Espírito Santo nos disponibiliza e oraremos diligentemente por mais. À medida que confiamos nas promessas do Espírito, distanciamo-nos do desânimo e passamos a viver uma vida caracterizada pela confiança, pela manifestação do poder de Deus em meio às nossas fraquezas e pelo fruto do Espírito. Minha oração é no sentido de que sua vida, uma vez transformada, produza esse tipo de espanto, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13.